E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui a gente tá com mais um vídeo. Demorei um pouco pra fazer um vídeo, mas trouxe um vídeo pra vocês aqui bem interessante, um assunto bem legal. Vai fugir um pouco da temática do canal, mas assim, eu vou colocar vídeos que vão fugir um pouco da temática, né? Às vezes eu tô olhando aqui pro vídeo, mas na verdade eu tenho que olhar pra câmera, né? Pra câmera. Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial. O que é isso e por que esse assunto está tão forte no momento? Acho que todo mundo aqui já percebeu o quanto somos atacados e com aplicativos, programas, computadores, videogames, e dentro desses aparelhos a gente vê uma inteligência, né, ou uma interação muito parecida muito parecida com o que a gente usa no nosso dia a dia, de humano para humano, vamos dizer assim, né? Por exemplo, programas como reconhecimento de voz, né? Com a Alexia, por exemplo, programas de buscas, né? Como a gente tem nos smartphones, que é muito normal isso. E outros aparelhos como os carros modernos, por exemplo, você compra um carro hoje moderno, né? Você vai ter todo um sistema de inteligência nesse carro, né? A velocidade ele vai pedir para diminuir. Se você tirar muito a mão do volante, ele vai alertar para que você coloque a mão no volante porque está muito tempo fora, né? Enfim, são várias coisas que a gente tem ao nosso redor e que a gente não via isso há 8, 9, 10 anos atrás, né? É só você perceber o automóvel do Tesla, que ele dirige só, ainda assim tem algumas deficiências que devem ser ajustadas com a inteligência que ele tem, né? Com o processo que ele tem. Mas a geladeira, a gente tem geladeira que são tão ligadas com software de inteligência, indicando a temperatura, o que ela tem que ser feito. Muito interessante. Então, nós consumimos aparelhos que estão conectados com a inteligência artificial, né? Mas, de forma bem básica, o que é inteligência artificial? Ou melhor, o que seria? Algumas pessoas não gostam muito dessa nomenclatura. Pesquisando aqui um pouco para o vídeo, eu percebi que o artificial parece ser um pouco pejorativo para os teóricos que defendem a inteligência artificial, né? Então aqui vamos fazer uma definição básica do que é a inteligência artificial. Vamos conversar um pouco sobre essa definição. Vamos conversar um pouco dos 3 pontos que a inteligência tem, segundo esses teóricos, e vamos discutir um pouco sobre os prós e os contras, né? E vamos fazer uma ligação um pouco com algo espiritual. De uma forma assim, bem resumida e bem básica, a inteligência artificial, né? Os aplicativos que nós temos, que nós interagimos, eles são feitos com base em software. E o que seria um software? Seria um processo de programa, um sistema que ele está ajustado para o nosso uso, né, dependendo do que seja. Por exemplo, hoje em dia é muito comum o uso do smartwatch, né? Aquele relógio que seria um relógio inteligente, que ele tem os dados do nosso batimento, ele consegue reter isso, consegue ligar o celular com ele, receber ligação. Então, assim, tudo isso foi bem ajustado nesse software que ele tem para que o usuário ele aproveite o máximo desse aparelho, desse produto que está no mercado, com os benefícios da inteligência artificial. Só para você ter uma ideia, tem um relógio desses que quando você cai ou quando você desmaia, e a posição, pelo processo do sistema que ele tem, que ele capta isso, ele consegue, se você não levantar por muito tempo, ele consegue ligar para o serviço de emergência para
pedir a emergência porque ele entende que você desmaiou. Aquela movimentação no chão lá que você tá e o tempo, ele dá um tempo que você não levanta, ele entende sim que houve alguma coisa aconteceu e o sistema liga para o serviço de emergência. Então, isso é um software preparado, né, trabalhado treinado para funcionar em situações específicas. Então, tanto aplicativos, produtos como Alexa, reconhecimento de voz, reconhecimento facial, que é o que está acontecendo muito isso nas tecnologias que a gente vai falar daqui a pouco. E esses pequenos produtos que a gente encontra, a gente usa e encontra de forma bem fácil, né? O streaming também. Agora, como é que se dá basicamente a inteligência artificial, EA, né? AI, na verdade, seria Artificial Intelligence. Ela se dá em três níveis. A gente está praticamente no segundo nível. Vamos explicar aqui basicamente o que seriam esses três níveis e por que o terceiro, segundo alguns especialistas, dizem que é completamente perigoso. Completamente perigoso até para nós. Então vamos explicar aqui esses três níveis aqui. Ok, os três estágios da inteligência artificial. O primeiro estágio é o Artificial Narrow Intelligence, que todos esses aplicativos falados anteriormente, eles estão dentro desse nível de inteligência, porque é a primeira fase e ela está pré-estabelecida em um tempo onde esses aplicativos vão funcionar basicamente nesses produtos que a gente tem, né? A gente tem a segunda fase aqui, que eu peguei uma colinha aqui, a inteligência artificial geral. Aqui a gente tem alguns aplicativos um pouco mais avançados, que seria, ou melhor, que é o caso do ChatGPT. Eu acho que é isso o nome. Eu pesquisei um pouco sobre esse aplicativo de interação. E aqui, qual é o objetivo dessa parte da inteligência artificial? Qual é o foco dela e qual é o objetivo? O objetivo aqui é fazer com que a inteligência artificial ela tenha um certo nível, um nível dentro de outro nível, né? Um certo nível de elementos cognitivos como os nossos, né? Então, esse aplicativo ChatGPT é um aplicativo de exemplo muito grande que utiliza esse nível 2 de inteligência, o que é você fazer perguntas a esse aplicativo e ele responder. Ele simplesmente vai responder. Vai responder o que você quer, ele vai montar um texto para você, dependendo do assunto que você colocar. Ele vai fazer usos de imagem sobre algum tema que você quer, né? Então é um aplicativo muito bom, tem se falado muito dele, tem se usado muito para trabalho, porque ele é um aplicativo de interação de alto nível, né? Só que o mais assustador é que esse aplicativo ele já está ficando para trás, segundo alguns especialistas em inteligência artificial, que isso aí é pouco, e ele caiu na graça da galera há poucos, eu acho que não faz nem 2 anos isso, e as pessoas estão usando ele para fazer várias coisas, né? Você pode ver aí, uma coisa que me surpreendeu muito é você conseguir fazer com que um cantor já falecido cante uma música, ainda que não seja 100% igual, né? A voz, você sente um pouco algo robotizado, mas que ele cante uma música que ele nunca cantou. Então, o nível 2 da inteligência artificial está dentro desses aplicativos. O aplicativo mais famoso deles seria o ChatGPT, que é esse aplicativo que é pago, obviamente, pago para fazer vários serviços, inclusive esse serviço aí de pesquisa, de interação, né, de reconhecimento de voz, de trabalho, né, de textuais, muito interessante isso. Agora, o terceiro nível, que segundo alguns especialistas da própria inteligência artificial, é o nível aqui super inteligência artificial. Segundo os pesquisadores, tem 2 lados, né?
alguns vão ver algo como negativo, porque aqui seria a inteligência artificial assumir características cognitivas superiores à nossa. Não é isso que você está entendendo errado, não. É isso mesmo. Seria um sistema inteligente ligado ao software que vai fazer coisas superiores à nossa, ao que a gente conhece hoje. E interessante, ela pode fazer a sua própria inteligência artificial. Parece coisa de cinema, mas não é isso. Eu estou trazendo aqui informação para vocês. Eu tive que ler sobre isso. E isso é o terceiro nível. Não chegou, está na teoria ainda. Abre aspas, está na teoria, né? Mas eu acredito que já tenha chegado. Porque eles não têm, os pesquisadores não mostram. Então a gente tem, no final desse vídeo, eu vou colocar um vídeo do Elon Musk falando sobre isso. Um vídeo curtinho, num podcast bem famoso nos Estados Unidos. E a gente tem aqui, ó, o Stephen Hawking. Vamos ver o que o Stephen Hawking falava sobre isso. O físico Stephen Hawking, sobre inteligência artificial. Olha aí na tela. O desenvolvimento da inteligência artificial pode significar o fim dos humanos. O Stephen Hawking falou. A opinião dele, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para mim, esse senhor aqui, o Geoffrey Hilton, ele é um especialista em TI, inteligência artificial, desculpa, e ele abandonou as pesquisas em relação à inteligência artificial porque segundo ele, estão indo muito longe com possibilidades de problemas gravíssimos. Olha o que ele disse, esse Geoffrey Hilton. Se existe alguma maneira de controlar a inteligência artificial, devemos descobri-la antes que seja tarde demais. Então é o seguinte, vou botar para cá. Segundo esses pesquisadores e o Elon Musk, né, o Elon Musk, o famoso dono aí da Tesla e tal, e cientista, enfim, ele também vai dizer isso. Eu vou deixar o vídeo no final. Só que é o seguinte, tem vários, né, há vários especialistas em inteligência artificial comentando o receio desse terceiro nível de inteligência, que seria um nível o qual a inteligência ela pode fazer sua própria inteligência e fazer coisas a um nível muito mais alto do que o nosso nível humano, né? Isso sem contar com a problemática dos desempregos que vão gerar. Olha só, esse terceiro nível que está em uma teoria que não está em teoria, se você pesquisar por aí, está em teoria. É tudo no campo da teoria, mas não está no campo da teoria. Posso garantir a você. Os especialistas, alguns deles pularam do barco e alertaram a comunidade, a imprensa, de que esse sistema pode chegar a um nível muito alto, ao ponto de ela mesma se controlar e criar sua própria inteligência, ou sim, isso, e também o fato de que vai gerar muito desemprego. Segundo o pessoal que defende isso aí, que estão pesquisando e não escutam esses cientistas que disseram isso e saíram do ramo das pesquisas de avanço da inteligência artificial, eles falam que não vai acontecer isso e, pelo contrário, vai ajudar a vida das pessoas, né? Aí eles colocam alguns exemplos interessantes, né? Por exemplo, a questão da saúde, né? Questão de monitoramento da saúde, enfim. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a inteligência artificial ela tá ligada com a robótica, né? Quando a gente vê aqueles robôs, a gente acha que ali já é inteligência artificial. Não, são duas coisas diferentes. A robótica, o processo de manusear, de pegar, de se locomover como nós, né, como seres humanos, e o processo de inteligência. São duas coisas juntas, né? Ou melhor, uma coisa ligada à outra. Então, o processo de robótica ele é uma coisa, o processo de inteligência artificial é outra coisa. E
esse vídeo aqui, ele simplesmente ele tá falando aqui, eu tô falando aqui, trazendo para vocês o nível 3 dessa inteligência. Você pode ficar à vontade para pesquisar que vocês vão encontrar essa informação. Agora vamos um pouco para a reflexão aqui. O que é que nos diferencia de uma máquina? Ou de qualquer outro ser, vamos dizer assim. O que nos diferencia de qualquer outro ser conhecido, obviamente, é a nossa consciência. E o que é a consciência? O que é a consciência? Bom, a consciência ninguém sabe. Essa é que é a verdade. Você pode pesquisar o que for, que você vai ver várias opiniões sobre o que é a consciência, os neurocientistas falando uma coisa, falando em outra. Mas o que dá para definir de consciência é a fonte de nossas emoções, pensamentos, tudo dentro de um pacote abstrato. Claro, o órgão que faz isso é o cérebro que faz isso. Mas a consciência, e aqui me parece ser uma opinião unânime, ela é abstrata e ela é imaterial. Então, nós temos como característica única a consciência, que tem nossos pensamentos, nossos medos, tudo que envolve nosso ser, né? E tudo que a gente faz se dá no campo dentro das ideias. Tudo que fazemos, tudo que damos o primeiro passo, ela acontece aqui, ok? Na consciência, no pensamento. Pensamento, eu acredito que o pensamento está dentro desse campo da consciência. Mas aí é uma coisa mais pesada. Você pode pesquisar várias coisas sobre a consciência que cada neurocientista vai dizer uma coisa diferente. Eles dizem que é difícil definir o que é a consciência. Ok? Então, vamos lá. A máquina, como a gente está vendo as pesquisas e, né, todo esse processo de aplicativos, esse bombardeio, que eles vão chegar e eles chegam com algo bom, obviamente. O mercado, né, que envolve muito dinheiro esse mercado de inteligência artificial, nunca vai colocar algo como complicado para o ser humano, né? Vai colocar algo bom que nos ajude no nosso dia a dia. O problema é que tem uma série de estudiosos e de cientistas nesse mesmo ramo, não é ninguém de fora, não, nesse mesmo ramo, dizendo que está complicado porque tem se avançado muito. Agora, será que o objetivo da inteligência artificial é só nos trazer conforto nas nossas atividades? E o objetivo é sempre trazer um conforto com muita semelhança ou até igual ao nosso comportamento humano, né? É esse processo. E o nível 3 da inteligência artificial, uma vez que os próprios cientistas eles defendem que há possibilidade nesse nível da inteligência artificial criar sua própria inteligência artificial. O ser humano ele aprende por padrões, ok? A gente vê, a gente estuda, a gente fixa um conteúdo, a gente vê uma repetição e consegue fazer. Isso é um padrão. A inteligência artificial, pelo menos no nível 2, ela também é por padrão. Então, por exemplo, quando você pega o chat GPT, segundo alguns especialistas, e você, na fabricação do software, do sistema que você quer que ele faça, para que ele reconheça um gato, você coloca uma foto ou pergunta a ele o que é um gato. Ele foi treinado com várias imagens ou com várias outras coisas para identificar o que é o gato ou o que é um gato. Então, esse padrão, ele também aprende por padrão. Essa inteligência no nível 2. Segundo alguns especialistas, ele pode, ou ele já está, ele pode, se eu não me engano, ele pode reconhecer um gato, nesse exemplo aqui, ele deu um exemplo aqui, melhor do que um ser humano. E isso no nível de inteligência 2. Imagine isso, segundo o receio dos teóricos, especialistas e cientistas, no nível 3, que tanto pode avançar
para fazer coisas superiores à nossa, né? As nossas coisas, né? Sei lá, como pintar, escrever, dar uma aula. Como pode criar sua própria inteligência? Então, falando um pouco, pegando essa parte de criar sua própria inteligência, se uma máquina ou um software criar sua própria inteligência, ela já tem algum sistema de consciência. Só que não fecha a conta você colocar, você pensar que uma máquina ou um software tem uma consciência própria. Isso não fecha. É como se você pegasse um boneco de pelúcia, uma boneca, e ela do nada ligasse por si só. Isso não bate. Isso não bate de forma alguma. Então, você vai juntando as peças. Desse quebra-cabeça aqui, dos alertas dos cientistas, é muito interessante, mas assustador. Eu sei que você provavelmente deve estar pensando no filme, no Terminator, né? Exterminador do Futuro. Você deve estar pensando no Eu Robô. Vou colocar até aqui uma figurinha do Eu Robô. Mas isso nada mais é do que uma preparação para que a gente se acostume do que viria, do que vem por aí, né? Então, essa parte da consciência, ela é uma parte nossa, complexa. Para mim, a consciência é uma das razões porque você tem que acreditar num design inteligente ou em alguém que projetou a gente com essa característica. É um dos argumentos para se provar que Deus existe, porque a ciência não consegue explicar a consciência. Mas enfim, isso aqui já é outro assunto. E eu não acredito que esse nível 3 traga uma máquina ou um software com uma consciência, uma vez que o que eles falam que ela pode criar sua própria inteligência artificial e pode fazer tarefas melhores, superiores do que a nossa. Então, o que é essa consciência? Eu sei que tem muitos cristãos que vão procurar na Bíblia, no Apocalipse, algo relacionado ao que pode vir à frente, né? Do texto, o que o texto está falando. Eu até acho interessante isso. Tem algumas coisas que podem até bater com a inteligência artificial, só que é um pouco complicado falar nisso agora, né? Isso seria o apocalipse de jornal, né? Você pega o jornal, tá acontecendo isso aqui, isso aqui é o capítulo tal de Apocalipse. Não se interpreta assim, mas tem algumas coisas que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E vamos ver, né? Vamos ver. Então, isso aqui é um vídeo que eu queria fazer uma reflexão sobre a inteligência artificial, os 3 níveis de inteligência artificial, os aplicativos e o que é que você acha disso aí, né? Queria saber o que você acha. Isso aqui é um vídeo para você interagir e fazer você pensar um pouco. Se você tem dúvida do que eu falei aqui, das coisas que eu falei, você pode pesquisar à vontade no Google. Eu vou colocar aqui algumas coisas na descrição. E fica à vontade para discordar. Não deixa de dar o like. Eu espero que você goste, né? Aqui eu demorei um pouco para fazer um vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um vídeo interessante. E aí, você usa inteligência artificial? O que é que você acha dela chegar no nível 3? Você acha que isso é possível? A máquina ela criar sua própria inteligência e por isso os pesquisadores e cientistas nessa área estão com medo? Ou você acha também que ainda é possível ela superar em nível o nosso nível, né, de inteligência, o que nós fazemos, o nosso poder cognitivo? O que é que você acha disso aí? Ou isso é só uma conversa que não vai passar disso não? Queria saber o que você acha. Deixe seu comentário, se inscreve no canal aí e deixa um like, pessoal. Tem muitos os vídeos que eu tô colocando chegam a mais de 200 visualizações, se eu não estiver enganado. Eu acho que já chegaram a 200 alguns vídeos. Mas só tem 9 likes, 10 likes. E eu tenho uma surpresa para vocês nos próximos vídeos. Então, vamos deixar um like, tá? Fique com Deus. Espero que você reflita e compartilhe aí com o pessoal. E até a próxima. Fique com Deus. You decided, or you took on a more fatalistic attitude? Like, was there any specific thing, or was it just the inevitability of our future?
I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where listened. the robots are going to fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. Are people more inclined to listen today? It seems like an issue that's brought up more often over the last few years than it was maybe 5-10 years ago. It seemed like science fiction. Maybe they will. So far, they haven't. I think people don't like normally the way that regulations work. It's very slow. It's very slow indeed. So usually there'll be some new technology. It will cause damage or death. There will be an outcry. There will be an investigation. Years will pass. There will be some sort of insight committee. There will be rulemaking. Then there will be oversight, eventually regulations. This all takes many years. This is the normal course of things. If you look at, say, automotive regulations, how long did it take for seatbelts to be implemented, to be required? You know, the auto industry fought seatbelts, I think, for more than a decade. Successfully fought any regulations on seatbelts, even though the numbers were extremely obvious. If you had a seatbelt on, you would be far less likely to die or be seriously injured. It was unequivocal. And the industry fought this for years successfully. Eventually, after many, many people died, regulators insisted on seatbelts. This time frame is not relevant to AI. You can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late. And you feel like this is decades away or years away from being too late? If you have this fatalistic attitude and you feel like it's going, we're in almost like a doomsday countdown. It's not necessarily a doomsday countdown. It's a Out of control countdown? Out of control, yeah. People call it the singularity. And that's probably a good way to think about it. It's a singularity. It's hard to predict, like a black hole, what happens past the event horizon. Right. So once it's implemented, it's very different because it will once be able to... Once the genie's out of the bottle, what's going to happen? And it will be able to improve itself. Yes. That's where it gets spooky, right? The idea that it can do thousands of years of innovation very, very quickly. Yeah. And then we'll be just ridiculous. Ridiculous. We will be like this ridiculous biological shitting, pissing thing trying to stop the gods. No, stop. We like living with a finite lifespan and watching, Norman Rockwell paintings. It could be terrible, and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. Do you think that it's likely that we will merge somehow or another with this sort of technology and it'll augment what we are now? Or do you think it will replace us? Well, that's the scenario. The merge scenario with AI is the one that seems like probably the best. Like for us. Yes. Like if you can't beat it, join it.